meu caminho aí com recursos humanos. E aí foi nesse momento, então, que eu comecei a trabalhar com Employer Branding e me apaixonei pelo tema, me apaixonei pela possibilidade de gerar experiências positivas dentro do ambiente de trabalho para as pessoas. E é isso que me mantém trabalhando com Employer Branding aí até hoje. Então, eu passei por empresas como Michael Page, como IBM, e atualmente, há mais de 3 anos, aí, há quase 3 anos, na verdade, eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group aqui no Brasil. Então, é um prazer aqui estar falando sobre esse tema com vocês hoje. Também lancei meu livro recentemente, então, em julho desse ano, é o primeiro livro sobre Employer Branding aqui no Brasil, que conta não só a minha história, mas conta como você pode aplicar realmente essa estratégia de maneira mais prática no dia a dia da sua empresa, que tipo de resultados você pode obter aliado ao negócio, favorecendo aí a questão de gestão de talentos. Então, sejam muito bem-vindos nesse webinar. Bom, vamos contextualizar um pouquinho rapidamente o que é esse tal de Employer Branding. É bom a gente manter todo mundo aqui nessa mesma página, para que a gente possa fazer as conexões de maneira adequada e quando chegar no final dessas apresentações, vocês consigam entender exatamente onde entra o tema de felicidade corporativa. Bom, o Employer Branding não é algo tão novo assim. Ele surgiu mais ou menos na década de 90, quando Simon Barrow falou pela primeira vez em um evento a respeito desse tema, sobre Employer Branding. Ele conectou, né, essa questão toda do branding e do marketing aí voltado para a área de gestão de pessoas. E foi só em 1996 que ele escreveu o primeiro artigo sobre o tema, junto com um colega dele, o Tim Ambler, e desde então nós viemos aí falando sobre Employer Branding e colocando isso em prática. Já ao redor do mundo é um tema que é mais disseminado, que é mais maduro, mas aqui no Brasil a gente sabe que ele ainda tem bastante para evoluir e esse é o propósito do Employer Branding Brasil também, da gente conseguir falar mais e melhor sobre o tema e prover vocês de informação que possa ser útil para vocês ajudarem aí realmente os negócios de vocês a prosperarem quando a gente fala de gestão de talentos. Mas o que é Employer Branding afinal, né? No final do dia, o que é esse tal de Employer Branding, que todo mundo usa essas palavras, né, como word buzz aí do momento, todo mundo que trabalha com RH, comunicação, marketing, já ouviu ou pelo menos ouve bastante vezes isso daí sendo falado no dia a dia, né? O que é isso então na prática? De uma forma bastante simples, o Employer Branding, na verdade, a gente está falando que ele é a gestão de uma marca empregadora. Ou seja, ele é a forma de alguém, né, de uma área, de um departamento, administrar a percepção que as pessoas têm a respeito dessa marca empregadora. Quando a gente está falando de Employer Branding, a gente está falando dessa reputação dessa marca empregadora. Como que é essa marca hoje no dia a dia para você? A marca que você trabalha, a empresa que você trabalha, você sabe se ela tem uma reputação positiva ou negativa no mercado de trabalho? Como é que isso funciona para você? Você administra isso? Você realmente tem uma gestão sobre essa marca? É sobre dar essa empresa a ser vista como um lugar diferenciado de trabalho. Ou seja, que nenhum outro lugar é igual a cada uma das empresas que a gente trabalha. O que elas têm de diferencial, de coisas únicas que elas oferecem para os colaboradores e que realmente não é copiado nem pela concorrência, nem por outras empresas de outros segmentos, né? Aquilo que torna você único como marca empregadora. E é importante dizer que o Employer Branding não é só na atração de talentos, mas é também na retenção de talentos que a gente trabalha. A estratégia de Employer Branding atua em todos os polos, em todos os pontos de contato, tanto da experiência do candidato quanto da experiência do colaborador. Porque essa experiência do colaborador ela é muito importante para a gente criar a reputação de marca empregadora. São os colaboradores da sua empresa que falam a respeito dela no mercado e que geralmente são mais ouvidos do que as propagandas que você faz como marca empregadora, como mídia, como publicidade. Eu costumo brincar que é uma união aí, quando a gente fala de Employer Branding, entre várias disciplinas, entre elas o marketing, o branding, a comunicação, gestão, administração, todas elas aí a favor do trabalho com recursos humanos. Então, eu sempre falo também que Employer Branding não é singular, ele é plural, porque ele acaba envolvendo uma série de disciplinas nesse contexto que ajudam a formular, né, essa estratégia de gestão de marca empregadora. E por que hoje isso é importante, né? Porque as empresas hoje acabam escolhendo os candidatos, mas principalmente os candidatos também escolhem as empresas. E isso é uma mudança radical no nosso processo, né, de como a gente faz e como a gente enxerga Employer Branding realmente. Então, hoje os candidatos podem escolher se essa ou aquela é a melhor empresa para ele trabalhar. O poder de escolha
está na mão desses candidatos. Não é à toa que quando a gente fala de remuneração e de benefícios, hoje ele já não é o primeiro ponto falado, né, ou dito como preferencial pelos candidatos quando eles escolhem uma empresa. Nessa pesquisa do Manpower Group, eles entrevistaram mais de 19 mil profissionais. A maior parte deles, né, hoje, em 2020, já fazem parte da geração millennial. E essa geração, o que eles buscam no mercado de trabalho? Eles buscam oportunidade de crescimento, reconhecimento, compromisso social, ambiente de trabalho prazeroso. E só depois eles buscam remuneração e benefício. Isso é uma mudança importantíssima quando a gente fala na disputa aí pelos talentos no mercado de trabalho. O que é que você oferece, além de remuneração e benefícios, para que essas pessoas trabalhem hoje com você na sua empresa? E aí, né, se uma empresa, né, realmente tivesse interesse e apresentasse uma boa reputação de marca empregadora, já é comprovado que 83% dos candidatos aceitariam salários menores, menos agressivos, né, para mudar de uma empresa para outra. Olha que coisa interessante, como remuneração e benefício já não é o principal quando a gente fala de atratividade dessas empresas. Então, para isso e por isso é que existem as estratégias de employer branding. Então, se antes, no passado, a gente focava muito a questão, né, de atração de talentos, dos times de talent acquisition, estavam focados muito lá embaixo do funil, quando a pessoa já se registrava no seu site, já fazia parte do seu banco de dados e etc. Hoje, por conta dessa disputa de talentos e por conta de outras questões, né, que o candidato leva em consideração no processo seletivo, que não é só remuneração e benefícios, a gente tem que atuar cada vez mais antes nesse funil para mostrar quem somos nós como marca empregadora. Então, a gente vai lá no topo do funil, né? Desde quando aquele candidato ainda não conhece a empresa e a gente precisa chamar a atenção dele, quando ele precisa criar consistência, né, e consciência de quem somos nós como marca empregadora, até que realmente ele tenha um interesse em fazer parte da nossa empresa e ele considere ela como uma opção, né, entre outras empresas que ele gostaria de trabalhar. Até chegar ao ápice desse funil, né, que é o estado de desejo desse candidato, onde ele realmente quer trabalhar na sua empresa e a obsessão dele é por trabalhar naquele local e não em qualquer outra empresa do mercado. É aí que a gente quer chegar quando a gente trabalha a estratégia de marca empregadora. Mas se eu não tiver uma estratégia de employer branding, isso é importante a gente falar também, né? O que uma empresa sai perdendo se hoje ela não tem uma estratégia de employer branding? Eu costumo dizer que é brands or be branded. Ou seja, a sua marca empregadora, ela já existe, não é uma escolha sua. Se você já tem um funcionário na sua empresa, a sua marca empregadora, a sua reputação como marca empregadora já existe. Aquela pessoa que trabalha na sua empresa, ela conta nos almoços de família, no churrasco de domingo, no telefone para a mãe, como é a experiência de se trabalhar na sua empresa. Então, a escolha que você tem não é se você quer ou não ter uma marca empregadora. Isso já existe. A escolha que você tem é se você gerencia essa percepção e essa reputação de marca empregadora ou se você não gerencia. E aí o grande risco está justamente em não gerenciar essa percepção e essa reputação no mercado. Principalmente porque eu adoro essa frase do Jeff Bezos, né? Que ele diz que a sua marca é o que as pessoas dizem quando você não está na sala. Isso é o que acontece, né, quando você se deixa levar pelas percepções que o mercado quer ter a respeito da sua marca, ou sobre como os colaboradores falam a respeito da sua marca, ou sobre como os candidatos veem a sua marca, sem gerenciar essa percepção. Você nunca vai saber ao certo se ela é positiva, se ela é negativa, e principalmente o que vai acontecer é uma desconexão total com quem você é como marca empregadora. Isso vai te resultar em inúmeros problemas aí, falando de resultados de negócios. Entre eles, por exemplo, o turnover mais alto, a falta de qualidade nos processos seletivos dos candidatos, o número de candidatos às vezes também não é adequado, então você tem prejuízo adequadamente a sua marca empregadora e deixa que o mercado fale a respeito dela como ele achar melhor. Então, se você tiver uma boa estratégia de employer branding, o que isso significa no final do dia? No final do dia, a gente não está falando de uma rede social, um post colorido, só um escritório com piscina de bolinhas. Não, a gente está falando de criar uma estratégia que realmente seja linkada, né, e
faça, né, com que seu negócio realmente prospere. Então, a gente está falando que se você tiver uma boa estratégia de employer branding, você pode conseguir até 3,5 vezes mais candidatos, né, para o seu processo seletivo, porque eles entendem que a sua marca empregadora sai na frente de outras marcas que estão concorrendo, às vezes, para o mesmo cargo, né, para essa escolha que ele tem que fazer como marca, como opção de lugar para trabalhar. A gente está falando que com uma marca boa, né, uma marca empregadora que consegue fazer uma boa estratégia de employer branding, ela é 185% mais provável de conseguir um talento de alto nível em um processo seletivo. E isso, hoje em dia, é ouro, porque é mais fácil você conseguir poucos talentos, mas que realmente sejam conectados com a sua empresa, com a sua cultura, com o seu formato de ser, com aquilo que realmente precisa ser executado naquela oportunidade de negócio, do que você conseguir 5.000 candidatos e nenhum servir para aquela sua vaga especificamente. Então, o Employer Branding te ajuda também a se conectar melhor com os candidatos que realmente são importantes para a sua empresa prosperar. E ele, como a gente falou também, ele não atua somente na questão de atração de candidatos, mas também na retenção dos talentos da sua empresa. Uma boa estratégia de employer branding ajuda você a se mostrar também como você é, como marca empregadora, para dentro, e ajuda a reforçar a tua cultura, a reforçar o porquê as pessoas estão hoje trabalhando dentro da sua empresa. Então, ela aumenta o engajamento dos funcionários também nesse processo. E, consequentemente, isso faz com que o turnover também seja reduzido. Ou seja, quando a gente consegue mostrar, através da estratégia de employer branding, que você tem aquela empresa, tem boas propostas de valor, que aquelas propostas de valor são únicas, não são comparadas aí com os concorrentes ou com outras empresas do mercado, ou seja, elas não são mais do mesmo, elas são um lugar especial para se trabalhar, com certeza esse turnover também tem um impacto muito positivo, porque as pessoas se conectam melhor com essa marca. Mas como é que tudo isso se conecta, né? Então, como é que a gente conecta essa questão de experiências? Como é que a gente conecta toda essa questão de employer branding e como ele é vivenciado aí no dia a dia? Esse é um gráfico bem interessante que a gente criou aqui no Employer Branding Brasil para ajudar a ilustrar um pouco mais como é que tudo isso se conecta no dia a dia. Ou seja, quando a gente fala de employer branding, é impossível, né, não deixar com que a cultura esteja presente. A cultura é o nosso DNA, né, a nossa missão, os nossos valores, é aquilo que forma a empresa, né, na base mais sólida daquilo que ela é. É como as coisas refletem no dia a dia, é como as pessoas criam os ambientes de trabalho ali. Então, a cultura, ela não é a mesma coisa que employer branding, mas ela tem uma parte fundamental, né, de ajudar com que o employer branding realmente floresça. Mas a cultura não responde uma pergunta que é muito importante e que é fundamental quando a gente fala de employer branding. A cultura da sua empresa em nenhum momento vai responder por que o seu colaborador ama trabalhar na sua empresa. A sua cultura é o que você é. Mas essa pergunta, quem responde é o que a gente chama de Employee Value Proposition, ou seja, das propostas de valor de uma empresa como empregadora. Então, quando você identifica quais são essas propostas de valor, você consegue, então, criar o posicionamento da sua marca empregadora. E aí, a sua marca empregadora, ela é afetada por todos os tipos de experiência. Quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de reputação. Quando a gente está falando de experiência, a gente está basicamente falando de momentos que importam. Momentos que importam para o seu candidato, momentos que importam para o seu colaborador. Então, o que é importante para o candidato, por exemplo? O momento da entrevista, o momento da aplicação da vaga, o momento do processo seletivo. E o que importa para o seu colaborador? Importa para ele o onboarding, né? A parte de treinamento, de desenvolvimento, importa a parte de retenção, importa às vezes até como que aquela empresa vai lidar, por exemplo, como uma licença maternidade. Então, são vários os momentos que importam e que estão aí associados a alguma dessas fases que a gente colocou aí na jornada do colaborador, inclusive a separação, porque a gente sabe que um desligamento mal feito, obviamente, tem aí uma reputação negativa para a marca empregadora. Então, todos esses momentos, eles não são a mesma coisa que employer branding, mas eles têm uma interferência direta no que a gente entende como marca empregadora. Se a resposta, né, se a experiência do candidato for ruim no processo seletivo, provavelmente a reputação dessa marca empregadora também vai ficar manchada para aquele candidato. E provavelmente ele vai comentar isso com colegas, ou nas redes sociais, ou nos sites, por exemplo, como o Glassdoor, Indeed, etc., onde a gente faz referências de marca.
E também a mesma coisa é verdade quando a gente fala da experiência do colaborador, né? Se essa experiência na tua empresa ela não é positiva, se você não gera uma experiência ali que seja positiva para o colaborador, a reputação dessa marca empregadora também sai manchada. E o contrário também é verdade. Se essa experiência for positiva, com certeza, seja do candidato ou do colaborador, se essa experiência for positiva, a gente também vai ter muitas chances de que essa reputação da marca empregadora seja positiva. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre experiências, a gente falou um pouquinho sobre employer branding. E aí, quando a Renata surgiu na minha vida, né, eu conversei com a Renata, tive a oportunidade de conversar um pouco mais com ela, porque eu falei, Renata, experiência é a mesma coisa. Eu estou estudando muito sobre experiência, o mercado tem falado muito sobre experiência. E aí a gente veio discutir. Eu marquei um bate-papo com ela porque ela vai falar um pouco mais sobre isso também, mas ela tinha um cargo muito diferente, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aí nas nossas perguntas e respostas. Mas aquilo me chamou a atenção, eu me conectei com a Renata e fui entender um pouco, né? Esse negócio de felicidade aí, será que realmente não é a mesma coisa que a experiência do colaborador? E aí ela me explicou de forma muito impactante e muito positiva que a felicidade, na verdade, está além de tudo isso. Ou seja, talvez a gente tivesse que desenhar um círculo a mais aí em toda essa experiência, né? E talvez a felicidade estivesse abrangendo tudo isso. Porque o que ela falou para mim é que, às vezes, mesmo com uma experiência positiva, né, ela pode ser positiva na sua empresa, mas o colaborador talvez possa não se sentir feliz mesmo com a experiência positiva. Pode ser que tenha outros aspectos que estejam interferindo ali naquela questão de felicidade. Então, não é porque a empresa, às vezes, faz com que a experiência seja positiva, que ela cria um processo ali dentro da empresa, né, que passe de forma que costure, na verdade, todas essas experiências do candidato e do colaborador, que todo mundo vai estar feliz dentro desse sistema. A felicidade é mais do que isso. Então, eu vou chamar um pouco agora a Renata para contar, para se apresentar primeiramente e para contar um pouco mais sobre o que é essa tal felicidade. Com você, Renata. Obrigada, Suzy. Estava lembrando também que a primeira conversa que a gente teve foi também assim, mas realmente qual a diferença e como é que a gente não está falando juntas, né? A gente tem que realmente unir esforços, porque no final não tem como falar de employer branding e não falar de felicidade, eu acho que é a mesma coisa, né? E eu gosto sempre também de falar, a felicidade ela não é exatamente a mesma coisa que o employer branding, talvez ela seja esse lugar que você falou que vai um pouco além, mas a primeira coisa que eu acho também depende também de cada um de nós. Então aqui a primeira coisa, não adianta esperar que a empresa faça tudo por mim, o que eu também tenho que fazer, então eu sempre gosto de falar da autorresponsabilidade. Vou colocar aqui também minha apresentação, também estão vendo, né? Então, agradecer, é uma honra para mim estar aqui, acho vocês grandes especialistas, vocês estão trazendo para o Brasil uma coisa que é muito importante, que é conhecimento, é facilidade de entender, uma didática, então agradeço também bastante, porque tem muita gente que me procura já conhecendo vocês e falando o quanto é importante todo o conteúdo que vocês geram mesmo. E aí, falando quem eu sou Chief Happiness Officer e sou fundadora e diretora da Reconnect, Happiness at Work. E, na verdade, eu sou cobaia do meu próprio trabalho, tá? Então, eu também, como você, também passei por algumas mudanças de carreira. Eu fiz GV, Administração Pública, porque eu queria trabalhar em ONGs, estava cheia de planos, ideias e sonhos e queria transformar o mundo. Então, o meu grande objetivo era o que eu posso fazer para gerar impacto social. Mas a verdade é que eu tive que me adaptar, fui morar sozinha, tinha que me sustentar e falei, vamos ver o que tem. E acabei me tornando, indo para o mercado corporativo, trabalhar com marketing. Virei trainee da Vivo, depois de muito pouco tempo já virei gerente na Telefônica na Vivo, de marketing. E gostava muito do que eu fazia. Trabalhei com fidelização de clientes, com comunicação, com ofertas, então, com vários P's aí do marketing e me sentia muito feliz porque o resultado eu gostava, porque eu estava crescendo muito, porque eu tinha um alto salário, eu tinha bônus, né, um ambiente agradável, então assim, tinha amigos, tinha todos os benefícios que alguém pode esperar numa empresa. Mas eu sentia que faltava algo.
Então, comecei a pensar, apesar de ter tudo isso, que de repente acho que o employer branding da marca era positivo e a satisfação ela era positiva, a questão das emoções positivas ela era bem alta, mas eu sentia que faltava algo, um significado. E aí comecei a tentar atuar como voluntária de diversos lugares, então levei minha cachorrinha para ser cão-terapeuta, comecei a contar história no Sírio-Libanês, me tornei professora de cabala voluntária e gostava muito de tudo isso porque me sentia ajudando sim o mundo, mas eu ainda sentia que faltava algo no meu dia a dia. Eu queria ajudar pessoas no meu dia a dia. Então eu queria uma carreira que tivesse a ver com os meus propósitos, com os meus valores. E aí que foi, comecei a entrar em diversos cursos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, conheci a psicologia positiva, alguns já devem conhecer aqui, eu vou falar um pouco da psicologia positiva, porque a felicidade deixou de ser uma coisa talvez subjetiva e supérflua para ser estudada, né, pela psicologia positiva. Fiz um curso também do Google, do Search Inside Yourself, não sei se vocês conhecem, de inteligência emocional, mindfulness, liderança positiva. E eles começaram a mostrar, nossa, dá para casar tudo que eu estou fazendo na minha vida, né, para mim, para de repente levar isso para o mercado, para levar isso de volta, voltar para o mercado corporativo falando de felicidade. Então, quando eu saí da Telefônica e depois saí de outras empresas, minha família achou que eu enlouqueci, estou arriscando tudo para lidar com pessoas e para falar de felicidade. E eu lembro que minha mãe sempre falou, mas como felicidade, filha, isso não se estuda, como que você vai falar disso? E aí, depois de fazer várias formações, inclusive entender que a cadeira de Harvard que é mais estudada é a cadeira de felicidade, né? E que na Dinamarca se fala de felicidade há 15 anos e o Chief Happiness Officer já existe, né, nesse tempo. Então, eu comecei a perceber que sim, é possível a gente falar de felicidade, a gente falar de uma positividade dentro das empresas, por que não? Porque quando eu estou falando com pessoas que já buscam o autoconhecimento, que já buscam a espiritualidade, para mim era muito fácil, sabe? Eu já estou falando com pessoas que estão aqui, só que eu não estou falando com as pessoas que estão sofrendo. E aí sim que eu descobri que eu podia ajudar pessoas que de repente estão em ambientes que não são saudáveis, que geram ansiedade. Então, falando um pouco de felicidade corporativa, já o que é essa felicidade, né? E como ela começou a ser estudada mesmo. Então, na década de eles começaram a perguntar, né, por que a gente só fala de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, de burnout, e por que a gente não fala de bem-estar? Por que a gente não estuda de forma mais acadêmica o bem-estar? Por que a gente não estuda a felicidade? Por que a gente não estuda uma liderança positiva? E aí eles começaram a perceber que então precisavam criar estudos acadêmicos para isso. E o Martin Seligman, que é um dos grandes fundadores aí da psicologia positiva, professor e psicólogo da Universidade da Pensilvânia, falou, vamos criar então a psicologia positiva. Podemos olhar para os traumas, podemos olhar para os nossos desafios, mas vamos olhar também o que a gente faz bem. E aí quando eu penso um pouco no mercado corporativo, eu penso o quanto a gente às vezes insiste em colocar a pessoa no que ela não é boa. Eu lembro, às vezes, assim, na Vivo, na Telefônica, que a gente tentava fazer a pessoa que não é boa numa parte analítica. Você tem que aprender a ser mais analítico. Você tem que saber esse Excel. Mas a pessoa é super criativa e está deixando de ser criativa. E aí a psicologia positiva começa a falar um pouco isso. Não adianta fazer, né, o peixe subir escada. Vamos fazer o peixe nadar. E eu acho que é um pouco isso. Vamos estudar o lado positivo do ser humano. E aqui alguns pilares que a psicologia positiva atua, que parecem muito clichês, né, no dia de hoje. Eu falo, parece quase um livro de autoajuda, daí a psicologia positiva falou, não, vamos estudar e levar isso a sério. A gratidão, um exercício simples na nossa vida é simplesmente começar todo dia, no final do dia, anotar coisas que eu sou grata. E quando eu falo um pouco disso nas empresas, todo mundo me fala, nossa, eu tive 15 reuniões boas e uma ruim e eu só me apego à ruim. Ou a gente liga o Globo News e fica lá olhando tudo que não deu certo e o Covid e de repente fala, nossa, e o que foi bom? Então, esse olhar da gratidão, o Martin Seligman foi um dos que pegou milhares de pessoas e deixou um grupo estudando, fazendo o Diário da Gratidão. Todas as noites eles escreviam 3 bênçãos. Por que hoje meu dia foi bom? Ah, porque eu tive uma palestra legal e me trouxe mais conhecimento, porque eu tive uma reunião boa e me trouxe mais significado para a carreira, porque eu olhei meu filho almoçando e percebi que o home office me traz essa proximidade. E muitas vezes, se a gente não para pensar nessas coisas positivas, passa batido.
E aí a gente fica com aquela reunião ruim na cabeça e vai dormir pensando na reunião ruim. Então, o primeiro exercício que eu ia deixar para vocês é comecem a anotar todas as noites o que te fez bem. O que o Martin Seligman provou é, depois de um ano, depois de 6 meses, depois de um ano, essas pessoas que escreviam as bênçãos, todas as noites, as 3 bênçãos, elas tinham melhora na saúde, elas tinham muitas vezes sido melhor no trabalho, promovidas, ganhado mais. Então, começaram a perceber que trabalhar a gratidão, que é um tema tão simples, né? Parece tão simples. Acho que minha avó falava de gratidão e talvez não tenha sido levado a sério depois. E as pessoas perderam isso. E hoje, quando a gente volta a falar de gratidão, é falando a ciência estuda a gratidão. O que eu gosto sempre de falar, Suzy, a psicologia positiva, ela sempre vem da academia, sempre vem das universidades estudando tudo isso, não é algo inventado. Então, gratidão realmente traz resultados. Segundo pilar é da empatia. A gente hoje não tem mais empatia por nada, né? Então, assim, um gestor não olha para a equipe, então cobra muitas vezes alguém que está com filhos em casa da mesma forma com quem não está. E será que não dá para ter um pouco de empatia e até extrair melhor dessa pessoa que de repente eu posso ouvi-la de vez em quando? A gente fala, né? Eu lembro que feedback era uma coisa quase que um documento formal, né? Que a gente lá tinha um falando para o outro, uma coisa. Será que eu não posso ouvir? Quais são os sonhos do meu colaborador? Será que de repente eu não posso pensar num job craft que ele está em marketing, ele quer trabalhar com RH? E muitas vezes a gente não dá oportunidade dessas pessoas porque eu não ouço essas pessoas. E aí, é claro, cria um trabalho, relações sem confiança, relações frias e de repente poderia extrair muito mais, ter uma equipe muito mais produtiva simplesmente porque eu ouvi essas pessoas. E eu porque simplesmente muitas vezes eu me coloquei no lugar delas também. Ah, tem uma pessoa da minha equipe que é mãe. Será que ela não precisa de uma ajuda nesse momento, né? As mães me reclamam muito, falam que precisam de muita ajuda nesse momento, porque não tá fácil, né? O home office com tudo isso. Terceiro pilar é o mindfulness, a atenção plena. Então, para quem não conhece, também é uma ciência. Então, na década aí, quase em 79, 80, John Kabat-Zinn também, outro americano, falou: por que eu não começo a falar de estado de atenção plena? Porque se eu começar a perceber que a minha vida, eu estou com a mente divagando, e eu vou falar um pouco os indicadores disso, eu não vou ser produtivo. Se eu começo a perceber, entrar numa palestra e desligar meu WhatsApp por 1 hora e meia, se eu entrar numa reunião já com essa disposição, com uma atenção plena, eu vou ter algumas transformações. E aí o curso que eu fiz do Google, ele fala muito do mindfulness, e o engraçado não são esotéricos, eram engenheiros dando aula. Quem criou o conceito, quem criou o Search Inside Yourself era um engenheiro do Google, que inclusive foi um dos que criou o Gmail, e ele fala: eu queria ser mais produtiva, eu não fui meditar ou buscar as ferramentas de mindfulness porque eu queria, mas foi porque eu percebi que eu era muito mais produtivo fazendo isso. Então, eles contam um case de um grande CEO que fala: eu consigo entrar num estado de atenção plena, de me auto-observar 2 horas por dia. E aí todo mundo perguntou: mas como, né? Você está trabalhando o dia inteiro. E ele fala que ele entra no elevador, o escritório dele é no andar 63. Ele diz que ele simplesmente para no elevador, se observa, fecha um pouco os olhos, ele entra no Uber, ao invés de pegar o WhatsApp e ver lá milhões de mensagens inúteis, ele para, se observa, pensa: o que eu tenho que focar agora? E aí a gente começa a perceber que isso traz sim um estado de atenção plena, tanto positivo para nosso trabalho, mas também para a nossa vida. A gente não come com atenção plena, a gente come mais do que deveria e pior do que deveria. A gente está com a nossa família sem atenção plena, então está com a filha, com as crianças e de repente respondendo e-mail. E aí quando eu começo a mudar uma simples mudança na minha vida de me auto-observar e de estar mais presente no momento, tudo é mais produtivo. Eu visitei o Facebook, sala de reunião, né? Lá eles têm vários programas de felicidade, de mindfulness, tudo. E uma das coisas que me chocou é a sala de reunião deles é sem cadeira. E eu falei: nossa, mas as pessoas ficam em pé, né? Quanto tempo? Mas é por causa de exercício físico? Eu não estava entendendo muito. E eles me falaram: não, as reuniões têm 15 minutos. Porque a gente é produtivo, a gente chega sabendo o que a gente tem que falar, a gente decide, endereça o que tem que endereçar e cada um vai fazer o que tem que fazer. E aí eu fiquei pensando quantas reuniões eu fico horas lá e divagando, e vai e volta. Então, se a gente entra já com esse estado de atenção plena, de me auto-observar, de saber o que eu quero, eu consigo ser muito mais produtivo. E resilientes, né? Esse ano eu falo, todos nós tivemos que nos tornar mais resilientes.
com certeza é um estado, né, de ultrapassar, pegar todos esses obstáculos e desafios da vida e de repente utilizar disso para crescer, para evoluir. Tenho certeza que todos nós aqui tínhamos planos em março, fevereiro, março, que tiveram que ser revistos, né? Sem nenhuma pessoa do mundo, quase 8 bilhões aí de pessoas, revendo os planos. Adianta lutar contra o Covid? Não adianta lutar. Adianta lutar contra o que está acontecendo? Não. O que eu posso fazer? Aprender com isso, aceitar isso, transformar o que eu posso transformar, mas também trabalhar isso de outra forma. E aí, por que ser feliz, né? As perguntas, mas por que buscar essa felicidade? Primeiro, e só isso já vale, vivemos mais e melhor. E eu gosto muito de contar um case, o caso das freiras. Na década de 30, 180 freiras da School of Notre Dame foram pesquisadas e os pesquisadores falaram para elas assim: escrevam o que vocês sentem num diário. E aí algumas freiras falavam: ai, hoje o dia foi lindo, ai, tive uma missa maravilhosa, a comida estava muito gostosa. E outras freiras lá numa coisa mais negativa: ai, foi horrível, estou cansada, choveu, e sempre olhando o negativo. E eles começaram a perceber que tinha dois grupos de freiras, e eu acho que existe sempre esses dois grupos na humanidade, em todos os lugares. As que estão olhando sempre o lado positivo. Tem um pôr do sol, né? Aqui no trânsito de São Paulo, mas tem um pôr do sol, que lindo. E tem as pessoas que estão olhando sempre o negativo. E sim, tem uma parte genética nossa também que estimula a gente a ser mais negativa ou positiva. Mas podemos transformar, a parte boa é essa. E depois de 60 anos, em 1990, os pesquisadores voltaram e falaram: cadê essas freiras? E o que eles conseguiram perceber é: do quartil das freiras felizes, do melhor quartil, 90% viveu até 85 anos e com saúde, bem, felizes lá, bem, passando por coisas positivas, versus 34% das freiras que eram mais negativas, só 34% chegou até os 85 anos, e com mais doenças, com mais dificuldade, num cenário muito pior de vida. E quando a gente pensa num caso desses, é muito perfeito, porque elas estavam exatamente no mesmo ambiente, comendo a mesma comida, passando pelas mesmas atividades. Então, era um grupo muito controle, não tinha muita diferença. O que fazia é que algumas enxergavam mesmo o positivo e outras estavam enxergando mais o negativo. Quando a gente pensa isso, a primeira coisa é: a gente vive mais e melhor quando eu busco a felicidade. E claro, daí também eu tenho melhores comportamentos de saúde. Normalmente, quem é feliz busca, se cuida mais, então usa cinto de segurança, não fuma, faz exercício físico, então normalmente cuida mais também do corpo físico e do emocional, faz terapia, então são pessoas que normalmente já se cuidam mais. Prevê um aumento na nossa renda, então pessoas felizes têm aí um aumento da renda, e tem aquela dúvida: mas é a renda que aumenta a felicidade ou a felicidade que aumenta a renda? E o que eles percebem é que tem, sim, pessoas felizes, elas têm uma tendência a buscar a ter mais sucesso. Leva então melhor desempenho nas empresas, e depois eu vou mostrar os dados para vocês o que é mesmo a felicidade corporativa na prática, tem uns números super interessantes. São pessoas mais fiéis, né? Então elas saem menos da empresa, então assim, esse é um case muito claro que tem muito a ver com o employer branding também. Deixam os clientes mais fiéis também, porque eles atendem melhor. Então um case interessantíssimo é um case da Zappos, que é um e-commerce americano, que uma cliente, uma senhorinha ligou, né, e falou: eu queria pedir pizza. E aí, claro, o operador de telemarketing da Zappos falou: olha, a gente não vende lá, mas eu não sei o telefone. E ao invés dele desligar, ele achou o telefone, ligou com ela, fez a ligação: o que a senhora quer? E pediu uma pizza. Então, assim, pessoas felizes, elas são mais criativas, elas deixam os clientes mais felizes, então elas fazem muita diferença na vida das pessoas. Evoluem muito mais no trabalho, são produtivas, são mais sociáveis, elas lidam melhor com as relações. É aquela frase clichê, né? Você quer ser feliz ou ter razão, e elas escolhem ser felizes, então elas brigam com certeza menos. São mais caridosas, buscam voluntariado, e elas têm aí casamentos mais leais, mais duradouros, relações mais duradouras na vida no geral. Então, o que é a felicidade dentro do construto da psicologia positiva? Então, quando a gente fala, o que eu mais gosto de falar é uma frase aí da Sonia Lyubomirsky, que inclusive é a autora do The How of Happiness, que é um livro super interessante mesmo. Ela fala: a felicidade é uma experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinado a uma sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa. Ou seja, aqui já começa a dar uma pista do que é felicidade para a gente, inclusive corporativa. Não
não são só as emoções positivas. Eu posso ter um alto salário, eu posso ter programas de bem-estar na empresa, eu posso ter aí uma jornada do colaborador que me dê muita satisfação, mas que de repente não trabalhe o que é estava numa área de marketing e eu sentia falta de uma vida significativa. Talvez se eu tivesse ido para RH naquele momento, talvez tivesse tido um lugar de eu ter ficado na empresa fazendo algo que eu era melhor, que eu seria melhor, que eu acreditava mais e que me traria significado. E por que então, muitas vezes, a empresa não dá essa abertura para as pessoas? Eu saí em 2012, talvez isso não fosse tão claro, talvez não se falasse ainda de felicidade. Hoje eu acho que já as empresas estão começando a dar abertura para eu falar. Eu não quero um job description, eu quero uma missão. E por que não fazer uma missão dentro da minha carreira? E aí isso serve para todo mundo, não é só para um médico. A gente fala, o médico tem uma vida significativa. E aí eu gosto de contar também mais um case, que é uma das notas mais altas de um hospital foi de uma faxineira. E aí, não do médico. E aí perguntaram, né, por que que você é tão feliz, né? Foram investigar, né? Por que a tua felicidade? E ela falou, porque eu trabalho limpando o andar das pessoas em coma e toda vez que eu mudo um quadro de lugar, eu acho que eu estou curando aquela pessoa, ajudando ela talvez a ter estímulos a sair do coma. E algumas saíam e ela sentia que ela fazia parte desse processo. Ou seja, ela tinha muito significado no que ela fazia. Então, aqui uma mensagem é: não adianta esperar que a empresa traga a minha felicidade. Mesmo que ela faça a jornada do colaborador perfeita, em algum momento eu tenho que pensar se eu tenho significado no que eu faço. Ou se eu posso mudar um pouco o que eu faço e talvez falar para o meu gestor. Se eu não falar, ninguém vai descobrir que eu gostaria de ir para o RH, ou que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de fazer outra coisa. De que eu não sinto, de repente, que eu estou sendo utilizada da melhor forma. Então, aqui começa já a provocar um pouco as pessoas de não esperem a empresa trazer a felicidade. A empresa vai talvez estimular e treinar. Eu gosto de falar, uma das partes do meu trabalho é treinar a liderança, para que elas comecem a investigar um pouco isso, porque às vezes a pessoa não sabe que ela também queria buscar outro significado, mas se é um bom gestor que estimula, que conversa, que dá abertura, talvez seja mais fácil trabalhar esse segundo pilar do significado. Ficou claro, Suzy, aqui um pouco falando de felicidade, para você estar claro? Não, ficou super claro. Se o pessoal tiver dúvidas também, aproveite e compartilhe aqui com a gente no chat. Acho que ficou incrível, né? E é bacana como isso evoluiu, né? E como você falou que isso virou realmente uma ciência, né? A gente Sim, sai daquela questão de é achismo e felicidade é uma coisa impossível e tudo mais, para trabalhar de maneira mais consistente, com pesquisas que suportem aí todo esse processo para que a perfeito. gente ajude a gente a ser mais feliz, né? E aí eu queria mostrar alguns dados, então, para vocês, antes de você também ir me perguntando, mas pode ir interagindo, tal, também se tiver perguntas no chat, qualquer coisa você me avisa. Então, aqui, só para a gente falar, a felicidade sempre precisa trabalhar nesses dois pilares. Na satisfação, sim, eu preciso trabalhar a satisfação. Se eu não trabalhar a satisfação, isso vai gerar infelicidade e isso vai trabalhar... Isso, então, seria o básico, a satisfação é o básico. E aí, só que isso não garante a felicidade. E aí eu preciso trabalhar esse pilar de sentido, que na Reconnect a gente fala muito de relações, de resultados. Então a gente tem uma metodologia para falar de forma prática o que é esse sentido também, senão fica muito abstrato o que é o sentido. Vamos trazer para a prática, né? Então a gente sempre fala, precisa sair dessa cultura do dar. Eu sempre me perguntam, mas eu dei um bombom para o estagiário, eu dei, sei lá, eu fiz a festa da empresa, eu estou dando tanta coisa, tem benefícios, por que eles não estão felizes? Mas porque de repente você não trabalhou num pilar importante que é esse significado. Então é fazer as pessoas sentirem, sair de uma coisa racional de o meu salário é tanto, que é um pouco a geração millennial que você falou. Para o millennial, o salário não vai ser a primeira coisa. Ele é importante, para todos nós ele é importante, mas a gente aceita muitas vezes passar por uma mudança, diminuir um pouco algum benefício, algum salário, para me sentir melhor, para ser mais o que eu sou, para estar numa empresa que eu não precise usar uma máscara, que eu seja eu. Então, hoje a gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão, fala de muito mais de pertencimento e deixa as pessoas serem o que elas são. Então, eu acho que felicidade é um pouco sair daquele lugar do dar, que muitas vezes
e que é essencial, tá? Não queria diminuir, ao contrário, isso é essencial, porque sem isso vai gerar muita insatisfação. Não dê o bombonzinho, que com certeza você vai ter aí problemas, mas precisa ser mais do que isso. E aí eu queria falar, nunca se falou tanto de felicidade. Então a gente tem sentido a mídia nos procurando, empresas começando a falar de bem-estar, de felicidade, a criar o cargo aí dentro das empresas do Chief Happiness Officer, a ciência estudando, então a neurociência falando de felicidade também, tendo técnicas de como buscar, então mindfulness fala de como trabalhar a felicidade, a gente sabe como buscar resiliência, então a gente hoje nunca se falou tanto, parece que a felicidade está em todos os lugares, porém a realidade é bem diferente. O Brasil é o segundo país com o maior número de burnout, é o primeiro em ansiedade do mundo, o sonho do home office, que era uma coisa porque é feito de forma, de repente, sem empatia. O desemprego aumentou agora e a volta do trabalho presencial tem gerado muita ansiedade e depressão. Muitas vezes a empresa fala, eu dei o kit, eu dei uma máscara com o logo da empresa, eu dei um álcool gel com o logo da empresa e a pessoa está aqui ansiosa e preocupada. E aí eu pergunto assim, você conversou com essa pessoa? Não. Você sabe se ela tem um idoso em casa e ela está super preocupada de repente estar pegando metrô? Não sei. Então aqui a felicidade está sendo muito falada, mas pouco trabalhada ainda. A gente percebe que, como vocês falaram, é muito fácil investir em marketing. Se a gente chegar, se eu fosse de uma agência de publicidade, eu acho que eu conseguiria chegar lá com um monte de slide bacana e falar, invistam, porque agora, durante a pandemia, vocês precisam focar em fazer a marca de vocês crescer. Mas e nos colaboradores, e nas pessoas que estão lá. Então, eu acho que não adianta nada investir. Hoje, os millennials são os grandes, e por isso que eu adoro, eu falo, eles são uma geração, muitas vezes, que questiona tudo, maravilhoso. Porque se eles não questionarem, não vai mudar. Então, quando a gente começa a perceber, para o millennial, não dá mais para uma empresa falar de diversidade, e aí você olhar ao redor, não vê diversidade. Então, não adianta falar coisas que não estão acontecendo na prática. Então, a realidade ainda é bem desafiadora. E aí a gente fala muito do mundo VUCA, né? Na década de 90, surgiu no contexto também militar, pós-Guerra Fria, o conceito do mundo VUCA. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E hoje a gente fala do mundo EMU-VUCA, um mundo que precisa de significado, ninguém está mais aqui à toa, né? Precisamos trabalhar muito esse pilar do significado e o mundo universal. E quando a gente fala, então, disso, é um mundo que tudo muda o tempo todo. E a gente percebe isso claramente, né? Então, assim, plano de segurança. Então, eu penso, nossos pais, nosso para sempre. Hoje a gente nem sabe. Então, quando eu entrei na GV, estou aqui falando de felicidade. Oi, estão me ouvindo? Oi, Renata. Não sei se é a tua conexão ou a minha, mas falhou aqui um pouquinho a tua última parte aqui. Mas agora acho que já voltou bem. Pessoal, se tiver algum problema aí com o som, também avisem a gente aqui, por favor, pelo chat, e a gente tenta achar uma outra maneira. Vocês estão me ouvindo bem? A Maria Fernanda falou que para ela falhou um pouquinho aqui também. Tenta ver se a sua conexão aí, Renata. Vamos ver, acho que a Renata caiu. Oi. Deve estar voltando. Voltou. Maravilha. Acho que agora melhorou.
Melhorou? Melhorou. Tá. O Mundo VUCA, vocês ouviram um pouco? Ouvimos, ouvimos. E isso é o Mundo VUCA, estarmos online pelo Zoom, com essa instabilidade, já estava falando, pensando exatamente isso. Não tem mais uma segurança, não tem mais estabilidade, é isso, a gente realmente está tendo que rever a nossa vida o tempo todo, e tudo parece ter 1000 escolhas e 1000 caminhos, então é isso. Há 20 anos, quando eu entrei na GV, não tinha Chief Happiness Officer, não se falava de felicidade, e a gente não adianta ficar parado. Então aqui a gente fala muito de um aprendizado contínuo para a gente estar o tempo todo aprendendo, renovando, crescendo, evoluindo, né? E um mundo globalizado, que a gente, minha parceira da Happiness Business School mora na Austrália, é de Portugal, meu sócio às vezes está na Suécia, então assim, temos que nos adaptar a horários diferentes, culturas diferentes, e isso tudo traz uma ansiedade. E um mundo que não dá mais para falar de uma governança ambiental, social e corporativa, a gente precisa pensar no nosso impacto também no planeta, né? E aí, falando um pouco uns dados assustadores, Suzy, gosto de compartilhar, porque é importante a gente entender o que é isso nesse mundo VUCA na prática. A Universidade de Harvard deixou milhares de pessoas com um aplicativo no celular perguntando, né, o que você está fazendo e o que você está pensando. E metade do tempo, quase 47% do tempo, as pessoas estão fazendo algo e pensando em outra coisa. Ou seja, estamos improdutivos o tempo todo. Então, como ser feliz se eu não foco no agora? E a GV falou 41% dos jovens ansiosos, deprimidos, devido ao aumento dos usos das redes sociais. Eu abro o Instagram, tenho uma vida perfeita, pessoas lá no mundo sem Covid, aí eu me comparo e fico infeliz. Ou eu abro o LinkedIn, todo mundo promovido e eu aqui, né? Fear of missing out, pensando que só eu estou perdendo, só eu estou vivendo no mundo de Covid, infeliz. E o consumo de antidepressivo altíssimo, aumentando 4 vezes aí nos últimos anos nos Estados Unidos, crianças com 12 anos já começando a tomar. Então, realmente, a gente pensando, a felicidade está sendo estudada, mas ainda há muito desafio. Então, a gente precisa olhar primeiro para a gente, depois para quem está ao nosso redor, para as nossas equipes, e tentar trazer ambientes mais saudáveis para a gente transformar tudo isso. Então, eu deixo essa pergunta, né? E vocês devem ter outras, a Suzy eu sei que tem também. Como nos mantermos produtivos com tanta informação, com tanta ansiedade, com o mundo, com o Zoom fatigue, com todo esse estresse, né, que a gente tem? Como adaptar esse mundo à distância? Que cada um está num lugar, num contexto, com crianças, com um cachorro, como liderar a distância, né? Como ter empatia à distância. E como que a gente busca, então, a nossa felicidade, a nossa saúde emocional também no meio de tudo isso, né? Então, são perguntas que a gente sempre se faz e que aqui precisa de muito esforço e dedicação. A felicidade, felizmente ou infelizmente, não vem do dia para a noite, né? A gente fala, o Chief Happiness Officer é uma pessoa que vem aqui para fazer um trabalho contínuo, com certeza. Que legal, Renata. E acho que você tocou num ponto super importante aqui, né? Que acho que é o que me levou até você, inclusive, né? Essa curiosidade sobre o que é esse tal CHO, né? O Chief Happiness Officer. O que faz essa pessoa, né? Porque hoje a gente já está começando a ver, você falou aí que felicidade já está começando a entrar, né? Tanto na mídia quanto nas empresas. Ainda as pessoas não sabem exatamente como começar. E a gente depois vai ter uma pergunta aqui, até tem uma pergunta aqui já para você também, da Jéssica, de perguntar como começar. Mas antes de tudo, o que é esse novo cargo? É um cargo? O que é o que as pessoas estão olhando? O que as empresas estão fazendo? Conta aí para gente. Legal. Primeira coisa não é fazer pessoas felizes. Às vezes me perguntam, mas é alguém que leva o Mickey no andar, faz assim uma brincadeira? Não, não. O Chief Happiness Officer não trabalha a alegria de cada um, tá? Ele é, então, hoje uma função, ele pode ser um cargo, tá, Suzy? O ideal é que seja um cargo, ou Happiness Manager, ou Chief Happiness Officer, ele já existe como cargo, tá? Ele surgiu aí nos Estados Unidos em 2003, mais ou menos, dentro do McDonald's, eles patentearam esse nome, e a Dinamarca é uma das pioneiras que começou a falar do Happiness at Work, e falou, por que não, então, focar uma pessoa para trabalhar, o Happiness Officer pode ser um cargo, ele é o grande embaixador e influenciador da felicidade na empresa, o papel dele é manter o tema da felicidade vivo, não é uma implantação única, então a gente fala, o ideal seria que seja um cargo, porque ele precisa o tempo todo estar acompanhando
a felicidade. Você vê que esse segundo texto está bem estruturado. Pessoal, né? tô pedindo, por favor, aí, quem não tiver no mudo, se conseguir colocar pra gente. Gabriela, acho que é você aí que está no... Se puder colocar no mudo. Legal. Acho que foi. Foi. Então, o Chief Happiness Officer, o ideal é que seja um cargo, uma pessoa, uma função mesmo, alguém que assuma a responsabilidade da felicidade na empresa. A gente vê na Europa já existe, tá? Tem Chief Happiness Officer atuando dentro da empresa, e eu falo que eu vejo que é uma tendência no Brasil, como também o head da diversidade. Então, sustentabilidade, diversidade, o próprio employer branding começou com uma ideia, né, Suzy? Acho que eram assim, funções, eram pessoas que de repente iam falando, eu vou assumir isso junto com o meu cargo aqui, e eu quero ter mais esse chapéu da felicidade. Então, eu acho que ele é uma tendência assim como esses outros cargos que já hoje são cargos mesmo dentro das empresas. No Brasil é algo ainda recente. A gente, na Reconnect, trouxe toda a metodologia da Happiness Business School, que já atua formando Chief Happiness Officer. Então, hoje a gente tem uma formação de Chief Happiness Officer aqui para um curso de 3 dias para certificar e ensinar toda a metodologia do plano de felicidade para as pessoas. Primeiro, entender quem pode ser o Chief Happiness Officer. Qualquer pessoa. Desde que acredite no tema, então tem que ser alguém que seja criativo, que seja altruísta, que seja dinâmico, positivo, né? Que não fique olhando pelo viés negativo das coisas, que busque aí, que seja empático, que goste de pessoas, que ouça as pessoas e que lute muito por esse tema. Então, acreditar no tema é essencial. Por quê? Porque não existe implantar um plano de felicidade uma pessoa. Não existe. Você sabe, você trabalha numa empresa também grande, não adianta chegar uma pessoa e falar, vou implantar o plano da felicidade. Da onde vem o plano da felicidade? Normalmente, da alta liderança acreditando. Ou de convencer a alta liderança. Então, quando o Chief Happiness Officer vai, a primeira função dele é convencer a alta liderança. Depois é trabalhar a liderança. Então, aqui quando eu falo o papel, né? O que faz esse Chief Happiness Officer na prática, e eu atuo como Chief Happiness Officer nas empresas também, como consultora. Então a gente fala, primeiro é promover o tema na empresa. Eu tenho que ser a pessoa que vai lá, que vai ensinar, vai desmistificar o que é felicidade, vai levar os dados, vai falar o quanto que felicidade transforma a vida das pessoas e transforma a empresa, que a empresa se torna mais produtiva. Então, essa pessoa que vai gerar esse primeiro buzz e vai convencer essa alta liderança de que vale a pena a gente focar nisso. Segundo, é engajar toda a liderança. Porque não adianta o CEO falar eu gosto e os gestores não se engajarem, não acreditarem no tema. Então, eles têm que fazer o tema acontecer, porque o projeto, no final, depende muito, muito da liderança. Terceiro ponto é medir a felicidade. E aqui tem uma coisa que é muito importante. A gente, na Reconnect, trouxe a metodologia da Dinamarca, de Portugal, então nós somos parceiros aí da Happiness Business School, para medir a felicidade. Então, a gente mede a felicidade através de 5 pilares, tá? Então, a gente faz de 2 formas e eu acho que esse é o que o Chief Happiness Officer deveria fazer. Primeiro, mandar uma pesquisa quantitativa. Vamos ver os números da felicidade, né? Quanto está a felicidade geral, quanto está no pilar das emoções positivas, quanto está no pilar do engajamento, quanto está no pilar dos relacionamentos, depois no pilar do significado e no pilar das realizações. Então, tem aí 6 notas que a gente olha e aí já dá para dar entendendo. A empresa trabalha a satisfação, mas não trabalha o significado com as pessoas, ou falta trabalhar o engajamento. Então, a gente tem um primeiro cheiro do que está acontecendo. Depois é ouvir as pessoas. Então, parte aí do diagnóstico da felicidade. Renata, acho que você travou aqui de novo para a gente. A gente fala, a felicidade, ela sai de um lugar... Tá ouvindo, Suzy? Agora sim, voltamos. Tá. Então, a felicidade, ela sai de um lugar, de repente, só de medir racionalmente, para ir para um lugar realmente
de ouvir, de entender, de falar de confiança, de falar de reconhecimento, de falar de vulnerabilidade. Então, a gente vai para esse lugar mais subjetivo, que é um lugar emocional da felicidade. E aí, com isso, a gente faz um diagnóstico. Depois disso, a gente vai fazer um workshop, juntando pessoas de diversas áreas da empresa para entender o que está acontecendo e como que a gente faz de verdade para implantar um plano de felicidade. Não adianta o RH chegar com um plano e levar a felicidade a isso. Temos que construir em conjunto, então é algo construído em conjunto com marketing, com finanças, com jurídico, para que seja um plano viável. Não adianta alguém falar isso, você tem que implantar isso. Até porque outra parte, depois que monta o plano, é treinar toda essa liderança. As pessoas elas têm que entender que às vezes mudar a postura, se o líder muda a postura, já está trabalhando num dos aspectos da felicidade. Então, treinar toda a liderança quase sempre é essencial. Depois o Chief Happiness Officer vai comunicar o plano para toda a empresa. Então a gente fala, fazer brindes, fazer uma palestra motivacional, levar também o tema para todo mundo, desde a fábrica ao analista, a todas as áreas. Então ele leva a preocupação da empresa em falar da felicidade. E aí com isso é algo contínuo. Ele implanta o plano, ajuda a implantar o plano, ele lidera, né? Ele é um PMO aqui talvez, e depois acompanha resultados, sustenta e volta para o índice 1, para o 2. Então, assim, fica uma coisa contínua. Então, vai liderar o tema na empresa. Ele não vai fazer pessoas felizes, mas ele vai ter um projeto de felicidade, que eu acho que é muito parecido com o que vocês fazem no Employer Branding, né? Alguém que fica lá responsável em manter isso vivo. Implantou, tem uma tendência nova, surgiu uma coisa nova. A Dinamarca agora já está falando estão falando de férias ilimitadas. Será que já dá para trazer isso para o Brasil ou não? Então, essa pessoa que vai estar sempre estudando, avaliando o que está acontecendo, engajando, treinando sempre a liderança, acompanhando aí toda a jornada do colaborador para saber o que está sendo implantado ou não. Então, é uma pessoa que precisa de forma contínua. Mas hoje o que a gente sente ainda é uma coisa que o RH está incluindo, né? Talvez ainda não exista tanto. Então, as pessoas que a gente agora vai formar essa semana de Chief Happiness Officer, já tem gente aqui até assistindo, a gente vai formar essa pessoa para talvez ela agregar isso ao que já faz. Agregar a satisfação que a empresa já trabalha, agregar o engajamento. Então, as empresas já fazem, né, medições de engajamento, de cultura, de clima, mas poucas fazem de felicidade, né? Então, aqui está um diferencial. Exatamente. Acho que você tocou num ponto super importante aí também, Renata, que acho que é muito parecido com o que a gente vive em employer branding, né? Acho que a grande questão quando a gente começa a falar desses temas nas empresas é justamente como convencer a liderança, né? Como é que você acha que a gente pode convencer a liderança de que realmente felicidade é um tema importante, que deve ser trabalhado, hein? Eu acho falando de forma prática, né? Mostrando então alguns resultados. Então eu gosto aqui desse estudo que é do Gallup, da Forbes, do Seligman, que é o professor da psicologia positiva, falando benefícios da felicidade. Aumenta a produtividade, aumenta as vendas, a retenção, né? As pessoas ficam mais na empresa, as pessoas elas são mais produtivas, elas ajudam mais as outras, elas se sentem mais energizadas, vão trabalhar mais motivadas, elas percebem mais a identificação com a empresa, com os valores da empresa, têm menores níveis de ansiedade, de burnout, são influenciadores, então por isso que eu falo, não tem como falar de employer branding e não falar de felicidade, e são muito, muito inovadoras. Então, quando a gente fala aqui de felicidade, como convencer a alta liderança? Eu acho que é levando os resultados e levando um pouco o que realmente traz no dia a dia. Eu acho que ambientes mais saudáveis, relações muito mais saudáveis, empresas muito mais inovadoras, né? Aqui a gente coloca um índice de mais 300%. Quando a gente fala, tem muita empresa de tecnologia trabalhando felicidade, é engraçado, né? E aí eu penso o porquê disso. Porque elas sabem que do dia para a noite tecnologia se copia. Hoje todas as empresas fazem coisas muito semelhantes. O que vai fazer? E marketing, então, se copia muito, né? Hoje em dia tudo muito... O que vai fazer a diferença? Quem está por trás. Então, é igual uma pessoa que um dia cria um iPhone. Ninguém tinha necessidade de um iPhone.
Inclusive, o case iPhone e BlackBerry é muito interessante, porque a BlackBerry era líder total do mercado, principalmente do mercado corporativo, todo mundo tinha um BlackBerry. Eu sou jovem, tá? Eu não tive. Brincadeira, eu tive também. Mas a gente tinha o BlackBerry e adorava, né? Nossa, eu adoro meu BlackBerry. E aí, de repente, alguém muito inovador, né? A gente sabe, aí a Apple foi lá e falou, mas eu te trago uma coisa muito mais funcional e muito mais dinâmica. E criaram hoje uma necessidade. Então, por que que tem alguém criando? Porque está feliz, porque está bem, porque está resolvendo, porque está engajado, porque acredita no que faz, porque tem um significado. Provavelmente tinha um significado, né, Steve Jobs e todos os outros criadores, de transformar o mundo. E se eu dou abertura para essas pessoas que estão dentro da minha empresa terem esse vontade de transformar o mundo, a empresa e o que elas fazem, com certeza traz muito mais inovação. Então, eu acho que o como convencer é mostrar esses resultados, né, Suzy? Eu acho que vocês assim também, né? Com certeza, quando a gente fala de employer branding, o primeiro passo é mostrar os resultados. Mesmo que você não tenha ainda dentro da sua casa, né, dentro da sua Sim. empresa, é importante mostrar o que outras empresas que já adotaram, que já estão fazendo, estão obtendo de resultados, porque isso chama atenção, né? Quando a gente fala de números, liderança quer saber o resultado ali no final do dia. E eu acho que é legal a gente fazer essas mensurações, porque realmente ajuda a comprovar o resultado de employer branding, de felicidade, etc. Mas tem uma outra pergunta aqui bem legal da Jéssica, vou fazer aqui então para você, Renata, que ela pergunta: Renata, o melhor caminho para iniciar esse processo de descoberta, embora a empresa já saiba a realidade por conta dos resultados, demissões e etc., é uma pesquisa de clima? É um caminho para identificar as necessidades pontuais de cada colaborador? Acho que está muito ligado com o que a gente já conversou, né? Por exemplo, como é que a gente começa? Como é que a gente começa a implementar a questão da felicidade nas empresas? Eu coloquei aqui a pesquisa de felicidade, tá? Então, a pesquisa de clima, Jéssica, vai medir talvez uma parte da felicidade e não tudo, né? Então, eu gosto da pesquisa de felicidade, é a que a gente utiliza, é o que veio da Dinamarca, o que veio de Portugal, então a gente utiliza a metodologia de falar de felicidade, que é basicamente olhar, ela é uma pesquisa rápida, prática, mas que ela pega os pilares da pesquisa PERMA do Martin Seligman, que fala então de emoções positivas, que fala de engajamento, que fala dos relacionamentos, que fala do sentido, que fala das realizações. Então, eu acho que começar medindo, sim, eu concordo com a Jéssica, é o primeiro passo. O que precisa avaliar, talvez, essa pesquisa de clima, ela com os pilares de felicidade. Mas sim, pesquisa sempre é o primeiro passo. E depois, Jéssica, se você ainda não tiver a pesquisa de felicidade, é conversar com pessoas. Grande parte aqui o que eu falo é ouvir, e quando eu falo, vou fazer entrevista qualitativa, Renata, eu faço a primeira pergunta e a pessoa quase que, putz, eu precisava mesmo, então uma sessão de terapia, porque muitas vezes a pessoa quer falar, então eu penso em alguns que, na minha própria vida, eu sempre falo, eu sou a cobaia do meu trabalho, então eu penso quantas vezes eu não fiz projetos super importantes que pareciam enormes, mas que a empresa, eu fiz um monte de apresentação e que o diretor nem viu, me engavetou, já chama uma outra solução. Só que eu estou as últimas 3 semanas fazendo uma apresentação para o diretor, para o VP, sei lá para quem, e de repente ninguém me ouviu. Então, isso gera muito infelicidade, esse lugar de a falta de reconhecimento, a falta de confiança, a falta de sentido de achar que eu estou fazendo algo que contribui. Então, às vezes, pessoas também que trabalham mais nos bastidores, o back-office, o administrativo, a própria fábrica, né? Pessoas que, de repente, não estão falando com o cliente ou não são do marketing, não veem aí o trabalho de forma tão clara. Elas não percebem que o que elas estão fazendo pode impactar a sociedade. Então, eu sempre falo, uma pessoa que, de repente, está numa fábrica contribui para a sociedade muito mais do que ela imagina. Mas será que alguém comunicou isso para ela, que a pessoa que faz o botão do elevador, sem ela a gente não vive? Provavelmente ela não sabe que sem ela a gente não vive. E às vezes ela precisa saber disso. E aí, às vezes, uma parte da felicidade é ouvir pessoas para poder comunicar o que elas desejam, que já existe às vezes. Por isso que eu falo, não é inventar. Pessoas que vão para o CHO, eu sempre falo, não vamos inventar nada que não exista. A gente vai pegar o que existe e muitas vezes comunicar. E descobrir o que é que está sendo, o que falta. E muitas vezes vai por esse lugar de confiança, de um líder que se mostre também vulnerável, de espaço na empresa para a pessoa errar.
Às vezes a pessoa ela tem 1000 ideias, mas ela se sente, aqui nessa empresa eu não posso falar, tenho morro de medo de perder o emprego. E aí ela fica infeliz. Então, eu acho que medir, sim, é o primeiro passo, mas além do medir quantitativo, vamos medir qualitativamente, ouvindo muitas pessoas e de diversas áreas sempre. Eu acho que esse é o primeiro passo, sim, Jéssica. Muito legal, Renata. E acho que aí tem uma outra coisa, tem uma outra pergunta aqui da Bárbara que conecta um pouco com a tua fala agora. Ela perguntou: tem uma dúvida, qual seria o melhor momento para fazer esse processo de missão do candidato e futuro colaborador? Porque na prática é difícil encontrar pessoas que saibam a sua missão. Acho que aqui ela quer dizer um pouco mais como é que a gente consegue, né, fazer com que essa pessoa... Muitas vezes as pessoas não sabem o que fazem elas felizes. Como é que a gente ajuda Sim. nesse processo? A gente no CHO, na formação, a gente fala um pouco de como o líder pode trazer isso e como normalmente a gente treina pessoas de RH, a gente fala depois, essa pessoa que vai ser o CHO da empresa, a Suzy aí vai ser, vai levar isso para as pessoas questionando. Então, dentro de um feedback, além de avaliar o que a gente sempre fala formalmente que já existe, talvez ela pergunte quais são suas paixões. Quais são seus valores? E aí a pessoa vai falar, eu não sei, porque eu, Renata, quando eu pergunto muitas vezes o que você busca, né? E daí a gente sempre fala, não adianta perguntar o que te faz feliz, porque a pessoa não sabe, é igual a Apple, né? A pessoa não sabia que queria um iPhone. Então a gente tem que ir investigando de forma mais indireta essa felicidade. Então é indo mais fundo, assim. O que você sente, o que você gosta, o que você fez aqui que te fez feliz? A pessoa normalmente sabe, eu fiz a planilha, odiei, e eu fiz um evento semana passada e amei, né? Ou a gente fica forçando, é isso. Então, temos que ir descobrindo junto, e um bom líder, hoje ele vai muito além de alguém que sabe tecnicamente de um tema, né? Ele vai ajudar, ele vai cuidar de pessoas, esse é o papel do líder. E eu acho que um CHO é isso também, cuidar de pessoas e cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. Eu acho que é um pouco isso. Exatamente, eu acho que o líder acaba sendo um pouco coach aí nesse processo, né? De Com ajudar a certeza ele é um identificar, né? líder coach, esse novo líder, é. Com certeza, nova habilidade aí para liderança. Me coloco nesse balaio aí também. Tem um Uhum. comentário que legal do Fábio, que ele falou: acredito que tem que ser genuíno e correr o risco do colaborador descobrir que a felicidade ou a missão está numa outra organização. Pode acontecer, né? Tem esse risco, é Fábio, né? Que perguntou? Isso. Tem esse risco, Fábio, mas com certeza você pode também reverter uma pessoa que iria sair porque ela estava infeliz e quando ela descobre que a missão dela, de repente, é trabalhar no RH, você pode, de repente, falar, então você sai da minha área, mas você fica na empresa, ou dentro da minha área, vamos fazer, você cuida de gestão de pessoas, quem sabe? Então, eu acho que tem sim um risco de a pessoa descobrir e falar, não, eu quero... trabalhar com, sei lá, eu quero ir para a praia mesmo, descobrir que eu realmente quero ir para a praia. Mas normalmente a gente começa a perceber que não dá para ajustar essa missão dentro de qualquer lugar. A gente precisa ajudar a pessoa a descobrir, porque quem gosta de lidar com pessoas pode estar em qualquer lugar. Ou quem gosta, de repente, de ajudar o outro, de ter uma missão, de cuidar, não precisa ser um médico. Por que eu não posso ajudar pessoas sendo um líder coach? Então, eu acho que a gente tem o risco da pessoa sair, mas tem um grande risco positivo, uma grande oportunidade de fazer essa pessoa se encontrar de uma forma muito mais positiva e que ela vai trazer muito mais resultados para a empresa. Que ela não fique esperando o que alguém tem que falar o que ela vai fazer, porque ela simplesmente está tão engajada com aquela missão que ela faz porque ela gosta, porque ela ama, porque ela sabe o que ela quer. Então, eu acho que tem o risco de perder alguém que sairia em algum momento, obviamente, que não adianta pagar e promover sem parar essa pessoa, mas tem a grande oportunidade de que a gente nem fala mais só o reter talento, de permanecer essa pessoa, porque você não tem que obrigar ela a ficar com você, né? De fazer ela permanecer porque ela está engajada e feliz. Dúvida, esse é um ponto muito importante. E aí tem outro comentário aqui, uma outra pergunta da Jéssica, que também acho que faz todo sentido aqui, que todo mundo deve estar se perguntando também. Tá, depois que eu implementei isso, né, como é que a gente mede tudo isso, né? Então a Jéssica perguntou aqui, como é que é feito o controle desse trabalho da felicidade? Hoje as empresas buscam uma solução, mas geralmente não controlam isso após uma aplicação dessas, né, através de uma consultoria ou de um treinamento. O retorno, então, é ter uma pessoa específica ou imparcial dentro da organização. Eu aproveito para puxar essa questão e colocar a questão das métricas também. Como é que a gente mede felicidade, Renata?
Eu acho que a gente sempre, o primeiro passo, o kickoff é sempre falar com o sponsor do projeto. Qual que é o seu drama, né? Qual que hoje é o seu ponto mais desafiador? Então, a última consultoria que a gente fez era pessoas estavam saindo da empresa. Então, ele falou, eu quero manter pessoas aqui, eu quero que elas permaneçam aqui felizes. Então, a gente escolhe que essa vai ser a principal métrica, tá? Então, pode ser essa, pode ser produtividade, de tipo, de ter metas, de entregar mais relatório, de entregar mais resultado, ou vamos pensar em outro. A gente fala de turnover, a gente fala de absenteísmo, então pode ver as faltas também. A gente fala de maiores vendas, então tem um case aí bem conhecido da British Telecom, que implantou um projeto de felicidade em 11 operadoras, tem 11 call centers, e eles perceberam que as pessoas que tinham trabalhado o tema da felicidade, os call centers que tinham trabalhado a felicidade, os operadores de telemarketing tinham aumentado as vendas em 4, 5 vendas por semana, e foi super significativo isso para eles. Então, tem várias medidas, algumas são questionáveis e a gente ainda precisa entender como lidar com isso. Então, eu acho que aqui é sempre acompanhar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, será que já está gerando esses resultados que a gente espera ou não. Então, tem a pesquisa de felicidade. A pesquisa de felicidade também é uma métrica, né? Aumentou dos 6 para 8. Sim, então alguma coisa ela trouxe mais felicidade. Agora vamos ver se essa felicidade trouxe os resultados que o sponsor do projeto espera. Eu acho que é medir, eu acho que é também qualitativa de novo, conversar com pessoas. Mas eu quando trabalhava em marketing, eu lembro que a gente tem uma dificuldade clara de saber uma ação, né? Fizemos 20 ações, qual foi a ação que deu certo? Não sei, será que é porque a gente mandou uma mala direta? Ou porque o site novo tá legal? Ou porque a gente fez uma matéria, sei lá, na Rede Globo? Então, eu acho que é um pouco isso. Sempre é isso, a felicidade você vai implantar várias coisas, saber exatamente o que deu certo é difícil, mas dá para sentir claramente nas pesquisas, nas métricas e nos indicadores de sucesso se teve alguma mudança, né? Eu acho que é um pouco isso, mas eu penso sempre no marketing, a gente nunca sabia certamente qual o ROI disso, né? Então eu acho que é um lugar de acompanhar muito, e aí por isso que eu sempre falo, ouvir pessoas antes do projeto, depois do projeto, lembrando que ele é um projeto contínuo, tá? Não é uma implantação uma vez, implantamos, acabou, morreu. Então é contínuo, é uma coisa que a gente mede o tempo todo e acompanha. Eu acho que é bem parecido com o Employer Branding aí, é um trabalho que mesmo o Caio fala sempre pra gente, né, que não é um projeto, é um processo, tem começo, tem meio, perfeito. Mas não tem fim, porque a gente realmente precisa fazer com que essa roda continue a girar, né? E quando a gente fala, acho que tanto de felicidade corporativa quanto de Employer Branding, a gente está falando de processos aí que dão resultados para a gente a médio e longo prazo. Geralmente não é um resultado muito imediato, né? Então a gente também precisa falar sobre isso com a liderança e alinhar essas expectativas também quando a gente coloca, né, isso para dentro da empresa para ser discutido ou para ser implementado, que são coisas que precisam de tempo e que muitas vezes é o que você falou, nem sempre a métrica vai ser a mais adequada ou vai ser a mais precisa. Como é que você vai ajustando ali com seus KPIs, com seus, né, processos de indicadores ali? Como é que você vai ajustando esse caminho até você ter um pouco mais de certeza? Todo esse processo demanda um pouco de tempo e o que a gente fala muito é que as empresas querem resultados imediatos sobre isso, né? Então é sempre uma dificuldade. Mas tem um comentário bem interessante aqui da Jéssica também, que está acompanhando a gente. Ela falou que eu sinto no Brasil que o RH deveria ter um papel como esse. Culturalmente, levamos muito para o pessoal e para o emocional. Como é que a gente lida com isso? E aí ela contou que ela mora em Los Angeles e aqui e lá, né? O RH tem mais poder de aplicar esse tipo de trabalho com o presidente da empresa. Vocês atuam nessa mudança de mentalidade? Como é que trabalha-se aí o seu processo? Sempre que a gente entrega, por exemplo, um projeto de consultoria, ou sempre que a gente forma os CHOs, a gente sempre fala do pilar da liderança, né? Então, eu acho que aqui é desmistificar muita coisa e é fazer igual esse curso que eu fiz do Search Inside Yourself, que veio aí dos Estados Unidos também, e eu me surpreendi porque eu imaginei que fosse um monte de gente que já medita tudo, e quando eu entrei na sala só tinha CEO e Head, eu falei, nossa, esses senhores, né, tão céticos, estão aqui comigo, incrível. E aí eu comecei a perceber que sim, dá para a gente convencer pessoas, porque eles sabem que
sei lá, o pessoal do Facebook faz, porque o pessoal da Apple faz, porque o pessoal do Google faz, então assim, sabemos que funciona, provavelmente isso funciona, então no mínimo eu vou testar. Então, o que a gente percebe é, sim, tem que mudar muito o mindset aqui no Brasil. A gente sim está alguns anos atrás, eu acho. A nossa parceira que mora na Austrália e é de Portugal, nosso parceiro exclusivo, ele é de Portugal. E o que ela fala é, o Brasil ainda precisa provar os dados. Então, ela sempre mostra, a gente leva cases, a gente leva números e ainda precisa comprovar isso. Lá na Europa é o contrário, né? As pessoas já procuram, não quero saber, já sabemos que isso funciona, vamos implantar. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda está num lugar de primeiro convencer felicidade e depois ir mostrando também o que é felicidade, desmistificando algumas coisas. Então a gente vai sim falar de um líder mais coach, a gente sim vai falar de um líder mais empático, a gente vai falar de um estado de atenção plena. Claro, alguns vão resistir. Quando você começa a mostrar um pouco isso funciona, eles no mínimo se sentem abertos para vamos ver, né? Vamos testar, então, já que você está trazendo tudo isso, vamos ver o que vai dar tudo isso. E aí eu acho que uma grande parte do CHO, às vezes não vai ser ele, né? O CHO não faz tudo, a gente sempre fala, ele não é o que faz tudo, mas aí ele contrata uma consultoria externa para fazer o treinamento de liderança. Então, às vezes eu, Renata, sou chamada para trabalhar mais a liderança positiva e não fazer um programa de felicidade, porque eles já identificaram que o que eles precisam trabalhar é a liderança. E quase sempre a gente percebe que a liderança precisa desmistificar muita coisa. Então, assim, eu lembro que quando eu era gerente de marketing, uma das coisas que eu sempre falava e que eu via muito era aquelas piadinhas, né? Ah, isso é só uma brincadeira. E eu sempre falei, isso não é uma brincadeira. Isso é bullying, tem pessoas sofrendo, tem pessoas que vão sair da empresa porque vocês acham que isso é engraçado, não é engraçado. E aí hoje, obviamente, né, o politicamente incorreto já não dá mais, mas assim, são pequenas coisas que muitas vezes o líder acha normal e faz, e que a gente está percebendo aqui que os millennials já não aceitam isso. E claro, você vai perder um colaborador millennial se você ficar com piadinhas. Então, assim, eu acho que é começar a entender mais que a liderança precisa se transformar. Inclusive, precisa ter mais mulheres nos cargos, precisa ter mais diversidade, precisa ter um monte de coisa. E aí eu acho que as pessoas, as empresas já estão percebendo isso, pelo menos, né? Me parece isso, né, Suzy? Acho que as empresas percebem isso. Agora, precisa de muito treinamento, precisa mostrar, precisa fazer gestão de emoções, precisa mostrar para o líder que ele ser vulnerável é positivo e não ruim. Então, ler Brené Brown com o líder, tipo, a coragem para liderar, que é ser um líder vulnerável. O líder não sabe tudo, ele aprende com o colaborador também, ele troca com o colaborador. Então, eu acho que sim, mudar a cultura e a cabeça das pessoas é uma das grandes etapas que o CHO vai ter que trabalhar. E muitas vezes não é ele que vai fazer, mas ele vai estar lá trabalhando de alguma forma, sim. Com certeza, Renata. E você tocou aí na tua fala também um ponto sobre desmistificar algumas coisas, né? E o que você acha que são os principais mitos que a gente leva em relação à felicidade? Eu coloquei aqui 4 aqui que eu acho também. Primeiro, a empresa achar que só tem que focar em resultados e que esquecer que resultados vêm de pessoas. Então, eu acho que aqui tem o primeiro mito, vamos focar em números, vamos focar em finanças, vamos focar em marketing. Mas quem faz isso? Pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto que precisa relembrar as pessoas. 2, são empresas que às vezes falam, né, que chegam reativas e falando, a gente já atua com algumas ações de satisfação e de clima. Não, mas calma, vamos conversar. Você trabalha com uma liderança positiva? Será que você trabalha o sentido, o propósito? Não, eu tenho festa de final de ano e eu tenho frutas no andar e eu já até pus, até um programa de mindfulness eu pus. Então, às vezes é isso, a pessoa achar que já trabalha com tudo que a felicidade pode contemplar, que eu acho que às vezes vai um pouco além do que como a gente já falou. Terceiro, desmistificar, a felicidade é superficial. Ou aquilo lá é besteira. Ah, isso daí é para quem... eu mesmo trabalho final de semana e eu acho que tem que ser assim. Quanto mais workaholic meus colaboradores forem, é bom. Não, não é. Aí eu mostro os dados. Workaholic traz burnout, ele não vai ser produtivo. Dê espaço para o seu colaborador criar. Dê espaço para ele ser feliz e para ele, às vezes, estar num momento de ócio tendo insights e não quando ele fica sendo obrigado, né,
a produzir sem parar. Então, hoje, assim, eu vejo no LinkedIn pessoas criticando chefes, né? A chefe me mandou trabalhar no final de semana, já não cai mais tão legal. E o quarto é que a felicidade também é uma responsabilidade só da empresa. E aqui eu gosto de provocar todo mundo também. Não espere sentado. Comece você buscando o seu autoconhecimento, a sua missão. Será que dá para encaixar essa missão e fazer até um job crafting dentro da empresa? Então, aqui é também pensar muito na autorresponsabilidade. Aqui são, acho que, alguns pontos importantes para a gente pensar, tanto a empresa pensar, mas a gente também, né, como pessoa física, como ser humano, como RH, enfim. Acho que isso fala um pouco, Suzy. Não sei se você pensa em mais alguns ou se... Não, achei que Faz foi sim, faz. ótimo, achei que está bem alinhado também. Acho que no fundo são coisas que a gente também enfrenta aí quando a gente fala de employer branding, né? Essa perseguição, obsessão aí total pelos resultados, né? Essa falta de descrença aí em relação a que a employer branding também, assim como a felicidade, também não é uma responsabilidade só da empresa e também não é uma responsabilidade só de uma área. Tem muita coisa envolvida, né? Então, acho que assim, Renata, foi super positivo o bate-papo. Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas aí, por enquanto ainda não, mas acho que foi super bacana. Acho que a gente conseguiu desconstruir aqui. Foi um barato falar pela primeira vez desse tema junto com o employer branding, né? Então, como a minha cabeça aqui, eu acho que eu aprendi super com você aqui. Para mim também foi uma super aula de como é que tudo isso se conecta, como é que tudo isso se completa, né, no final do dia, e como é que a gente pode juntos com o employer branding e felicidade corporativa fazer com que realmente as empresas sejam, né, ou tenham ambientes melhores de trabalho, que realmente os colaboradores sejam mais felizes fazendo o que eles fazem, né? Com a nossa própria autorresponsabilidade aí também nesse cenário, mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer nos próximos anos e acho que são dois temas que realmente têm muito a evoluir aí num curto espaço de tempo, né? Sim, perfeito. Agradeço muito estar aqui, as perguntas também, e falar que a gente é parceria, né? Acho que esse é o momento do mundo de estarmos juntos, trabalhando temas que parecem muitas vezes distantes, mas muitas vezes iguais e que de repente a gente pode só complementar. A felicidade corporativa, ela não vem para deixar, o que a gente fazia era errado, a satisfação, o engajamento, não. Mas vamos agregar, vamos olhar além, vamos falar mais com pessoas, entender que no final, por trás de tudo isso, são pessoas mesmo. E que aí, assim, tem grande trabalho para ser feito mesmo pelos gestores e por cada um de nós, com certeza. Sem dúvidas, e como eu sempre falo, it's all about people, it's all about experience, né? Essas experiências positivas ajudam a gente a ser mais feliz aí nesse cenário. Renata, obrigada Perfeito. por você estar aqui Obrigada, com a gente hoje. Suzy. Deixa os seus contatos, como é que as pessoas te acham nas redes sociais, como é que elas podem procurar mais informação a respeito desse tema contigo. Perfeito, deixa eu colocar aqui, então já tirado, mas vou colocar... Bom, essa frase que eu acho que ela é legal, você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso, né? Do Sean Acor, que é o professor de Harvard. E aqui deixando, então, nosso site, nosso Instagram, nosso LinkedIn, ou meu LinkedIn pessoal. Fico aí à disposição para conversar com todo mundo, explicar um pouco mais, né? As pessoas sempre vêm com dúvidas e vamos tirar as dúvidas, vamos conversar, que eu acho que esse é o momento mesmo. Gerar um buzz aí da felicidade para todo mundo. Obrigada, Suzy. Imagina, obrigada a você, Renata. E quanto mais a gente fala do assunto, mais a gente aprende também. Então fica o convite para vocês aí acompanharem também. Vocês podem me achar também nas redes sociais, através do Suzy Claverry. Meu nome também é um pouco diferente, então é fácil de me achar aí nos lugares. No LinkedIn como Suzy Claverry, no Instagram como Suzy Claverry Oficial, e todos os canais do Employer Branding Brasil, aí também no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente também sempre fala muito desses temas e com certeza a gente vai falar cada dia mais aí do tema de felicidade conectado a Employer Branding. Obrigada para todo mundo, obrigada, Renata, e boa noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Suzy. Obrigada, Caio.